Você sabia que suas crenças não são apenas pensamentos que você repete, mas verdadeiros pilares que sustentam a realidade que você vive? O Dr. Joe Dispenza explica que, para manifestarmos algo em nossas vidas, é preciso alinhar nossas emoções, pensamentos e energia com a realidade que desejamos criar. Isso significa que o universo não responde apenas ao que você quer, mas ao que você acredita profundamente ser possível para você. Neste vídeo, vamos explorar as 3 crenças divinas essenciais que atuam como uma chave mestra na cocriação. Sem elas, manifestar qualquer coisa se torna quase impossível, porque são essas crenças que ajustam sua frequência energética para atrair o que você deseja. Prepare-se para uma jornada transformadora, onde ciência e espiritualidade se encontram para desbloquear o seu poder infinito. Se gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Esse gesto ajuda também outras pessoas de encontrarem esse conteúdo. Obrigado. Falsa crença 1. Estou fazendo isso certo? Ao começar a estudar sobre manifestação, muitas pessoas consomem uma quantidade enorme de informações de diferentes fontes. O problema surge quando essas ideias entram em conflito umas com as outras, gerando o que chamamos de paralisia por análise. Isso acontece quando você estuda tanto que já não sabe o que realmente funciona. Por exemplo, alguém pode afirmar que afirmações são essenciais, enquanto outra pessoa dirá que você não precisa delas. Outras técnicas podem incluir visualizações, escrita ou até práticas mais incomuns. E assim você fica preso na dúvida: estou fazendo isso certo? O maior erro aqui é acreditar que as técnicas são o que cria a realidade. Técnicas não criam realidade. Quem cria a realidade é você. As técnicas são apenas ferramentas para alinhar seu estado interno, mas é a sua energia e convicção emocional que fazem a diferença. A verdade: não existe certo ou errado. Não existem verdades absolutas na realidade, a não ser aquelas que sua mente subconsciente aceita como verdade. Isso se conecta ao conceito do placebo. Se você acredita que algo funciona, ele funciona. Se o seu corpo pode reagir a um comprimido de açúcar achando que é um remédio, sua realidade também reage às suas crenças mais profundas. Portanto, quando você se pergunta: estou fazendo isso certo? O que isso realmente reflete é uma falta de crença. Essa dúvida corrói sua capacidade de manifestar sua realidade desejada. Se você é Deus da sua própria realidade, como muitos conceitos espirituais afirmam, então é você quem define as regras. A crença é a forma mais simples de magia. Suas crenças emocionais mais intensas moldam sua frequência, e essa frequência cria a realidade que você experimenta. Novo paradigma: eu estou fazendo certo. Mais importante do que o que você faz é como você acredita naquilo que está fazendo. A convicção de que o que você está fazendo funciona é mais poderosa do que qualquer técnica específica. Pessoas com crenças fortes conseguem manifestar usando métodos que, para outros, não fariam sentido. Isso porque a realidade é um placebo, e o motor desse placebo é a sua crença emocional. Essa convicção está alinhada com a verdadeira definição esotérica de fé, que vem do latim fidere e significa confiança ou convicção. Ter fé, nesse sentido, é estar em harmonia com a sua versão mais elevada, sustentando a confiança de que o que você faz é eficaz. Segunda falsa crença: uma das falsas crenças que muitas pessoas possuem em relação à manifestação é a ideia de que existem manifestações grandes e pequenas. Frequentemente, nossa mente, como seres humanos, comete o erro de categorizar as coisas e rotulá-las como grandes ou pequenas. Essa é uma tendência natural do ego, tentar rotular e fazer sentido do mundo ao nosso redor. No entanto, isso se torna um obstáculo no processo de manifestação. Ao categorizar algo como grande ou pequeno, você está criando leis dentro da sua própria realidade, sem perceber que não existem verdades absolutas no universo, exceto aquelas que sua mente subconsciente aceita como tal. O problema é que muitos de nós criam leis que nos mantêm em condições de escassez, luta e sobrevivência, sem perceber que essas leis são ilusões criadas pelo ego. A verdadeira realidade é uma onde não existem definições fixas, onde não existe a divisão entre grande ou pequeno. Isso está de acordo com o que nos ensina a espiritualidade. No mundo espiritual, a ideia de polaridade, como grande e pequeno, quente e frio, bom e ruim, não existe. O que existe, na verdade, é a unidade.
Quando você começa a ver a realidade como algo unitário, sem essas divisões, você percebe que a manifestação não precisa ser limitada pela ideia de grande ou pequeno. Se você acreditar que as grandes manifestações estão além do seu alcance, você está operando a partir de uma identidade falsa, a identidade do ego. Quando você começa a operar a partir da sua verdadeira essência, sua identidade divina, percebe que não existe limitação para o que pode ser manifestado. O que ocorre, então, é que você começa a criar as leis de sua realidade com mais clareza e força, sem a limitação de polaridades como grande e pequeno. Isso fica claro em uma das passagens mais poderosas de Jesus, em Mateus 19:26, onde ele diz: "Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível." Quando você começa a operar de acordo com o seu eu divino, você transcende a ideia de polaridade e percebe que tudo é possível para você. Então, ao invés de continuar achando que há manifestações grandes ou pequenas, você deve perceber que, ao rotular algo, você está limitando a sua própria capacidade de criar. Se você achar que algo é grande demais para ser manifestado, você está criando uma distância entre você e aquilo que deseja. Tudo depende de como você vê as coisas e de como as coloca dentro de sua própria realidade. A chave para mudar isso está em perceber que a sua visão, o seu autoconceito e a sua autoestima são fundamentais. Sua autoestima é o limite do que você pode manifestar, e ela está profundamente ligada ao seu autovalor. Quanto mais você rotula algo como grande, mais você cria uma distância entre você e aquilo que deseja, fazendo com que pareça inatingível. A realidade é que nada precisa ser grande ou pequeno para você, desde que você esteja operando a partir da sua essência divina, que está além da polaridade. Isso não significa que você deva ignorar a realidade que você experimenta, mas sim que você precisa perceber que a maneira como você rotula o que deseja afeta a sua capacidade de alcançar isso. Você não precisa pedestalizar suas metas ou sonhos. Quando você os coloca em um pedestal, você cria um espaço entre você e o seu desejo, tornando-o mais difícil de alcançar. E aqui está a beleza dessa perspectiva. Ao aplicar essa mentalidade, você começa a perceber que as coisas podem ser manifestadas com mais facilidade do que você imagina. Seja uma meta financeira, um relacionamento ou uma nova oportunidade, a chave é ver isso como algo simples, algo que você já é capaz de manifestar facilmente. O truque é perceber que você já está manifestando coisas com facilidade em sua vida o tempo todo. Talvez você não perceba, mas você já está usando essa frequência secreta de manifestação sem nem saber. Quando você aplica essa mentalidade de não precisar das coisas, de não sentir que precisa delas para ser feliz, você começa a materializar o que deseja com facilidade. Esse é o segredo da manifestação, entender que você já está fazendo isso o tempo todo, e que nada precisa ser grande ou pequeno. Quando você deixa de colocar importância excessiva nas coisas, elas se aproximam mais de você, porque você não as vê como algo separado ou inalcançável. A última falsa crença é acreditar que as coisas estão dando errado. E com que frequência isso acontece? Você pode estar estudando sobre manifestação, e justamente essa crença é o que faz as coisas saírem dos trilhos. Então, preste atenção no que vou explicar a seguir. Quando você sente que as coisas não estão indo como planejou, ou que as coisas estão apenas piorando, o problema muitas vezes é a forma como você vê a situação. Isso se baseia na ideia de polaridade, a crença em duas forças opostas. E isso tem suas raízes históricas em uma visão religiosa tradicional, Deus e o diabo. Em muitas crenças religiosas, acredita-se que Deus precisa ter um oposto, pois tudo na realidade tem seu oposto. Assim, o oposto de Deus seria o diabo, e o diabo representaria o erro enquanto Deus representaria o certo. Mas, a verdade é que essa visão está errada. A única diferença entre o diabo e o bicho-papão é que um é acreditado pelas crianças e o outro pelos adultos. E digo isso porque, quando você realmente compreende as leis universais, percebe que o diabo, na verdade, não pode existir. Deus não pode ter um oposto, porque a ideia de um oposto está ligada à ilusão da polaridade. Como falei anteriormente, tudo no universo parece ter um oposto, positivo, negativo, bom, mal, masculino, feminino, quente, frio, rico, pobre. No entanto, se Deus criou as leis universais, incluindo a polaridade, por que Deus seria submisso a uma lei que ele próprio criou? Isso não faz sentido.
Se Deus criou o universo e suas leis, ele está acima da ilusão da polaridade, e isso implica que Deus não tem um oposto. De fato, o que Deus representa é a consciência mais elevada, algo que está além da ilusão. Se Deus está acima da polaridade, como ele pode ter um oposto? E se Deus não tem oposto, então a polaridade, a noção de que as coisas podem dar certo ou errado, não existe de fato. Essa crença em duas forças é o que nos faz acreditar que coisas podem ir de errado. Mas quando você começa a entender que não existe o diabo ou um oposto, você percebe que nada pode dar errado. Existe apenas um caminho, e esse caminho vai sempre para o mesmo lugar. Mesmo quando as coisas parecem não estar indo bem, você precisa manter a crença de que todo caminho leva a um único destino. Você pode estar tentando manifestar mais dinheiro, um relacionamento ou uma oportunidade na sua carreira, e as coisas podem parecer ir para a direção errada. Quando isso acontece, o que você precisa entender é que isso não é um erro. Se você continua acreditando que as coisas podem ir errado, você está apenas criando essa polaridade na sua mente, e é isso que faz as coisas piorarem. Porque, na verdade, você está criando uma nova lei na sua realidade que diz que as coisas podem dar errado. E aqui entra o que está esotericamente explicado em Isaías 45:7, que diz: Eu crio a paz, eu crio o sofrimento, eu crio a luz, eu crio a escuridão, eu crio o bem e o mal, eu sou o Senhor que faz todas essas coisas. Ou seja, você cria a polaridade com sua crença nela. Por isso, é tão importante entender o que está sendo dito esotericamente em Romanos 13, onde está claro que só existe um poder no universo. E porque há apenas um poder, não importa o que a realidade mostre a você, todas as trilhas levam ao mesmo lugar. Se você começar a pensar que as coisas podem dar errado, você está operando a partir de uma identidade equivocada, e a vida vai refletir isso, fazendo com que as coisas piorem. Mas, se você manter a visão de que tudo leva ao mesmo lugar, você estará alinhado com a verdade do universo. Quando você se mantém alinhado com a ideia de que não há dois caminhos, de que não há polaridade entre o certo e o errado, você começa a manifestar de forma mais eficaz, independentemente do que a realidade mostre. E a chave para isso é entender que todas as jornadas, não importa o quão tortuosas possam parecer, levam ao mesmo destino. Portanto, sempre que as coisas parecerem sair do controle, lembre-se de que é apenas um desvio temporário, baseado na sua capacidade de manter a frequência positiva. Não existe o certo ou o errado, existe apenas um caminho que leva ao seu destino desejado.